Ontem de manhã, meu filho Rafael me ligou, com a voz embargada de pânico. Mãe, por que todos os cartões estão bloqueados? Minha sogra e eu não conseguimos pagar o almoço no restaurante. As pessoas estão rindo de nós. O desespero dele me encheu de uma satisfação que eu jamais pensei que sentiria pelo meu próprio filho. Mas para entender por que cheguei a este ponto, preciso contar o que aconteceu na tarde anterior, quando minha nora, Daiane, decidiu me humilhar na frente de toda a família. Tenho 68 anos e, nos últimos tempos, desde que fiquei viúva, me tornei o caixa eletrônico pessoal do meu filho e da esposa dele. Cada capricho, cada desejo, cada gasto desnecessário saía das minhas economias. Mas ontem, enquanto eu servia o café na minha própria casa, Daiane se virou para as amigas que tinham vindo nos visitar e soltou as palavras que mudariam tudo para sempre. Essa velha só serve para pagar as nossas contas. Meu filho Rafael, em vez de me defender, começou a rir como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Fiquei ali, parada com a garrafa de café na mão, vendo como zombavam de mim na minha própria sala. Minhas mãos tremeram, mas não de tristeza. Tremeram de uma raiva fria que eu nunca tinha sentido antes, porque naquele momento eu entendi algo que vinha negando há anos. Para eles, eu não era uma mãe. Não era uma sogra, não era nem mesmo uma pessoa. Eu era apenas uma conta bancária com pernas. Durante 10 anos, fui a salvação financeira deles. Quando Rafael perdeu o emprego, eu paguei o aluguel dele por 8 meses, R$ 2.500 mensais, que saíam da minha aposentadoria, sem que ele mexesse um dedo para procurar um trabalho de verdade. Quando Daiane quis renovar todo o guarda-roupa porque precisava parecer profissional, foram R$ 10.000 do meu cartão de crédito. Quando quiseram tirar férias em Porto de Galinhas porque mereciam depois de tanto estresse. Outros R$ 15.000 desapareceram das minhas economias. Eles nunca me convidaram para essas férias, claro. Eu era boa para pagar, não para acompanhar. É que é uma viagem romântica, mãe, dizia Rafael toda vez que eu insinuava que gostaria de conhecer a praia. Você entende, não é? E eu, como a idiota que fui por anos, sempre entendia, sempre pagava, sempre ficava quieta enquanto eles viviam a vida que eu financiava. O cúmulo chegou a 3 meses, quando Daiane decidiu que precisava de um carro novo. O que a gente tem já está muito velho, Regina. Ela me disse com aquela voz melosa que usava quando queria algo caro. Além do mais, se vamos ter filhos em breve, precisamos de algo mais seguro. R$ 50.000 de entrada. R$ 50.000 que representavam 2 anos das minhas economias, mas eu paguei, como sempre, porque era pelo bem da família. Mas ontem, depois de ouvir aquelas palavras envenenadas, depois de ver meu próprio filho rir de mim, algo mudou para sempre no meu coração. Naquela noite, não consegui dormir. Não por tristeza, mas por uma clareza que me queimava por dentro. Levantei-me às 3 da madrugada, liguei meu computador e comecei a tomar as decisões que deveria ter tomado anos atrás. Primeiro, cancelei todos os cartões adicionais que eles tinham em meu nome. Cada um dos 5 cartões que eles usavam como se fossem seus. Em seguida, fechei a conta poupança conjunta, onde eu depositava dinheiro todo mês para emergências, que nunca eram emergências de verdade, mas sim despesas em restaurantes caros e roupas de marca. Também mudei todas as senhas das minhas contas bancárias e removi os nomes deles das minhas transferências automáticas. Às 6 da manhã, quando terminei, servi um café para mim e me sentei na minha poltrona favorita. Pela primeira vez em anos, eu me senti em paz. Sabia que meu telefone logo tocaria e que do outro lado estaria meu filho, desesperado, humilhado, pedindo explicações. E eu estaria pronta para dá-las. O telefone tocou exatamente às 9h15 da manhã. Eu estava sentada na minha cozinha, aproveitando meu segundo café do dia, quando vi o nome de Rafael na tela. Não atendi imediatamente. Deixei tocar mais 3 vezes, saboreando aquele momento de poder que eu não sentia há décadas. Quando finalmente atendi, a voz dele soava desesperada, quase histérica. Mãe, por que todos os cartões estão bloqueados? Estou aqui no restaurante Terraço Jardins com a mãe da Daiane. Queríamos almoçar e comemorar o aniversário dela, mas nenhum cartão funciona. É humilhante, as pessoas estão olhando para nós. O garçom está impaciente e eu não tenho dinheiro suficiente para pagar uma conta de R$ 700. O que está acontecendo? A ironia era deliciosa.
Eles haviam escolhido justamente o Terraço Jardins, o restaurante mais caro da cidade, para impressionar a sogra. O mesmo lugar onde eu nunca fui convidada, apesar de ter pago jantares de família lá por anos, quando eles iam sem mim. Agora estavam lá, cercados pela alta sociedade que tanto queriam impressionar. E não podiam pagar nem um prato. Bom dia, Rafael, respondi com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Os cartões estão cancelados porque decidi que não vou mais financiar o estilo de vida de vocês. O quê? Você está louca? Estamos em público. A mãe da Daiane está aqui. Como vou explicar para ela que minha própria mãe me deixou na mão? Isso é ridículo. Ridículo, filho. Foi ouvir você rir ontem quando sua esposa disse que eu só sirvo para pagar suas contas. Ridículo foi perceber que por 10 anos fui tratada como um caixa eletrônico, em vez de como sua mãe. Houve um longo silêncio do outro lado. Eu podia ouvir vozes ao fundo. Provavelmente Daiane e sua mãe se perguntando o que estava acontecendo. O garçom devia estar esperando o pagamento, e outros clientes começando a notar a situação constrangedora. Mãe, por favor, não faça isso agora. Podemos conversar depois, mas preciso que você reative os cartões. Só por hoje eu prometo que... Eu o interrompi. Não há mais promessas, Rafael. Não há mais só por hoje. Durante 10 anos ouvi as mesmas promessas. Durante 10 anos fui sua solução fácil para tudo. Mas ontem eu aprendi algo importante. Vocês não me respeitam, não me valorizam e definitivamente não me amam como eu amei vocês. Isso não é verdade. Claro que te amamos. A Daiane estava brincando. Você sabe como ela é. Eu sei exatamente como ela é, Rafael. E sei exatamente como você é. Por isso tomei esta decisão. Eu podia ouvi-lo respirar pesadamente. Imagino que a situação no restaurante estivesse se tornando mais tensa a cada minuto que passava. A sogra provavelmente já havia notado que algo estava errado, que o cartão dourado, que ele sempre usava para impressionar, não estava funcionando. Mãe, por favor, não podemos ficar aqui parados. O que você quer que a gente faça? Que lavemos pratos? Que chamemos a polícia? Isso é uma humilhação. Agora você sabe como eu me senti por anos. Respondi. A diferença é que você tem 35 anos e deveria ser capaz de resolver seus próprios problemas. Você está doente. Está se sentindo bem? Isso não é normal em você, mãe. Você nunca foi tão cruel. Cruel! Essa palavra me atingiu como um tapa. Eu era cruel depois de anos me sacrificando, me privando de coisas que eu queria para dar a eles tudo o que pediam, depois de trabalhar até os 65 anos para garantir que tivessem uma herança digna, depois de ficar sozinha em todos os natais enquanto eles viajavam com o dinheiro que eu dava de presente. Cruel foi rir de mim ontem. Eu disse com uma frieza que não sabia que possuía. Cruel foi me tratar como se eu fosse invisível por anos, exceto quando precisavam de dinheiro. Cruel foi me fazer sentir que meu único valor como mãe e como pessoa era minha conta bancária. Mãe, a Daiane não quis dizer isso. A Daiane disse exatamente o que pensava, e você concordou. Os dois deixaram bem claro qual é o meu lugar na vida de vocês. Ouvi vozes mais altas ao fundo. Daiane perguntando o que estava acontecendo, sua mãe fazendo comentários que não consegui distinguir, mas que pareciam irritados. O garçom provavelmente já havia trazido a conta e estava esperando com aquela paciência forçada que eles usam quando sabem que há problemas. Olha, mãe, eu entendo que você esteja chateada, mas esta não é a forma de resolver isso. Podemos nos sentar para conversar como adultos. Mas agora preciso que você me ajude. Só mais esta vez, e depois podemos mudar as coisas. Só mais esta vez. Eu ri, e minha própria risada soou estranha, amarga. Você sabe quantas vezes eu ouvi essa frase? Sabe quantas últimas vezes eu financiei nos últimos 10 anos? Mas mãe, não, Rafael. Desta vez não. Desta vez, vocês vão ter que encontrar outra solução. Vocês têm empregos, têm amigos, têm a família da sua esposa. Encontrem um jeito. Como vamos explicar para a mãe da Daiane que minha própria mãe nos abandonou em um restaurante? Como vou encarar as pessoas que nos conhecem? Todo mundo vai falar sobre isso. E aí estava a verdade nua e crua. Ele não estava preocupado em consertar nosso relacionamento. Não estava refletindo sobre como haviam me tratado. Só se importava com sua imagem, sua reputação, o que as pessoas iriam pensar. Como sempre. Esse é um problema seu para resolver, filho. Durante anos me preocupei com a imagem de vocês, com o conforto de vocês.
com a felicidade de vocês. Agora é hora de eu me preocupar com a minha. Você não pode fazer isso. Você é minha mãe. Exatamente. Sou sua mãe, não sua funcionária. Sou sua mãe, não seu banco pessoal. Sou sua mãe, não seu salva-vidas financeiro. E como sua mãe, eu deveria ter te ensinado anos atrás a se virar sozinho. Houve outro silêncio, mais longo. Desta vez, eu podia sentir o desespero dele através do telefone. Ele provavelmente estava fazendo cálculos mentais, pensando para quem poderia ligar, como poderia sair daquela situação sem perder completamente a dignidade. Mãe, por favor. A Daiane está chorando. A mãe dela está perguntando que tipo de família nós somos. O garçom já nos perguntou 3 vezes se está tudo bem. Por favor, tenha piedade, piedade. Outra palavra que me fez tremer. Onde estava a piedade deles quando eu ficava acordada calculando como pagar as despesas deles além das minhas? Onde estava a compaixão deles quando eu me privava de comprar roupas novas para poder dar dinheiro para seus caprichos? A piedade se conquista com os anos, Rafael, e vocês perderam a de vocês ontem. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não de medo ou tristeza. Tremiam de adrenalina, de uma sensação de poder que eu não experimentava há décadas. Pela primeira vez em anos, eu havia colocado minhas necessidades em primeiro lugar. Pela primeira vez em anos, eu havia dito não. Nos 30 minutos seguintes, o telefone não parou de tocar. Primeiro foi Rafael de novo, depois Daiane, depois um número que não reconheci, mas que presumi ser da mãe de Daiane. Cada chamada que eu recusava me dava mais força, mais convicção de que estava fazendo a coisa certa. Servi outro café e me sentei na minha varanda, aproveitando o silêncio que tanto sentia falta. Mas a calma durou pouco. Às 11 da manhã, ouvi o barulho inconfundível do carro de Rafael entrando na minha garagem. Aquele carro que eu havia ajudado a pagar, claro. 2 portas se abriram com um baque e ouvi passos apressados em direção à minha porta da frente. As batidas começaram imediatamente, fortes e insistentes. Mãe, abre a porta! A gente precisa conversar! A voz de Rafael soava diferente agora, mais desesperada, mas também mais agressiva. Eu sei que você está aí. Seu carro está na garagem. Eu não me movi. Continuei sentada na minha varanda dos fundos, invisível da entrada principal, observando os pássaros que visitavam o comedouro que eu havia instalado no ano passado. Era curioso como os pequenos prazeres da vida ganhavam um novo significado quando você finalmente tinha paz de espírito para aproveitá-los. Regina! Agora era voz de Daiane, aguda e exigente. A gente sabe que você está aí. Para de se comportar como uma criança e vem dar as caras. Dar as caras, como se eu fosse a que tinha feito algo errado, como se eu fosse a que devia explicações depois de anos de abuso financeiro e emocional. A ironia era tão absurda que quase me fez rir. As batidas se intensificaram. Eu podia ouvir que agora estavam usando o pé, não apenas os punhos. Minha porta da frente, aquela porta de carvalho que meu falecido marido havia instalado com tanto carinho, estava sendo esmurrada como se fosse a entrada de um bar de 5ª categoria. Isso é ridículo! Gritou Daiane. Você nos fez parecer mendigos na frente de todo mundo. A mãe do Rafael teve que pagar nosso almoço. Uma senhora de 70 anos teve que tirar dinheiro da bolsa porque a nora dela é uma louca. Ah, então foi isso que aconteceu. A mãe de Daiane teve que resgatá-los. Imaginei a cena. Rafael suando frio enquanto tentava explicar por que nenhum de seus cartões funcionava. Daiane inventando desculpas patéticas e finalmente a senhora mais velha tendo que salvar a situação. A humilhação deve ter sido primorosa. Mãe, por favor, Rafael soava à beira das lágrimas. As pessoas já estão falando. No restaurante todo mundo ficou nos olhando. Alguns até pegaram os celulares. Isso vai parar nas redes sociais. Redes sociais. Claro, essa era a maior preocupação deles. Não o fato de terem ferido a própria mãe, não o reconhecimento de que haviam cruzado uma linha. Só se importavam com a imagem pública, a reputação naqueles círculos sociais onde tanto gostavam de ostentar o estilo de vida financiado por mim. As batidas pararam por um momento, mas pude ouvir suas vozes discutindo em sussurros furiosos. Provavelmente estavam decidindo sua próxima estratégia.
Eu conhecia Daiane o suficiente para saber que ela tinha um arsenal completo de manipulações emocionais. E Rafael havia aprendido bem com ela ao longo dos anos. Regina, a voz de Daiane mudou completamente de tom. Agora soava suave, quase doce. Eu sei que você está chateada e você tem o direito de estar. Talvez o que eu disse ontem tenha soado mal, mas você sabe que eu não falei sério. Eu estava brincando com minhas amigas. Você sabe como nós, mulheres, somos quando estamos juntas. Às vezes, falamos coisas sem pensar. Era fascinante ouvir como ela podia mudar de personalidade em segundos. Da mulher furiosa que estava gritando e chutando minha porta, agora ela se transformara na nora compreensiva, que apenas havia cometido um pequeno erro de comunicação. Mãe! Agora era Rafael quem havia adotado o tom suave. Eu entendo que te magoamos. A Daiane me explicou o que aconteceu ontem e você tem razão em estar chateada. Mas bloquear os cartões não resolve nada, só piora as coisas para todo mundo. Para todo mundo. Não para mim, claro. Para eles, para o conforto deles, para o estilo de vida deles. Meu bem-estar emocional continuava fora da equação. Por favor, mãe, podemos resolver isso, podemos mudar as coisas. A voz de Rafael embargou um pouco. Mas preciso que você reative os cartões hoje mesmo, tenho despesas pendentes. O seguro do carro vence amanhã e a Daiane tem consultas médicas esta semana. Não podemos ficar sem dinheiro do nada. Sem dinheiro, como se fosse o dinheiro deles. Como se eu fosse responsável por seus seguros, suas consultas médicas, suas despesas de adultos independentes. Naquele momento, entendi com uma clareza cristalina que eles realmente não viam a diferença entre o meu dinheiro e o deles. Em suas mentes, minhas economias eram um recurso familiar, não o resultado de décadas de trabalho e sacrifício de uma mulher que já havia pago suas dívidas com a vida. Regina, por favor, pense no que você está fazendo. Daiane havia mudado de estratégia novamente. Agora, sua voz soava preocupada, quase maternal. O que as pessoas vão pensar se souberem que você cortou o apoio ao seu próprio filho? O que vão dizer na igreja? O que a família vai pensar? A igreja. A família. Era sempre a mesma coisa com ela. Usar minha reputação, minhas relações, minha imagem como uma alavanca emocional. Como se meu valor como pessoa dependesse do que os outros pensassem, como se minha dignidade fosse menos importante que a opinião de pessoas que provavelmente nem sabiam como me tratavam na intimidade do lar. Olha, mãe, Rafael havia adotado um tom mais sério agora, mais adulto. Eu entendo que você queira que a gente mude algumas coisas. Podemos falar sobre limites, sobre como administrar melhor as finanças da família, mas esta não é a maneira. Isso é manipulação emocional. Manipulação emocional. As palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa. Eu estava manipulando emocionalmente, depois de anos de chantagens sutis, de me fazerem sentir culpada toda vez que eu hesitava em dar-lhes dinheiro, de usarem meu amor de mãe para esvaziar minha conta bancária. A projeção era tão óbvia que quase me fez rir. As batidas começaram de novo, mas agora mais espaçadas, menos agressivas. Eles estavam percebendo que a estratégia da força não estava funcionando. Pude ouvir que se afastaram da porta, provavelmente andando ao redor da casa para ver se conseguiam me ver por alguma janela. Regina! Daiane gritou do que parecia ser a minha janela lateral. Vimos sua sombra. Sabemos que você está aí. Para de se esconder como uma covarde. Covarde. Aí estava a Daiane real de novo, a que aparecia quando as manipulações doces não funcionavam. A mulher que me chamara de velha no dia anterior, que transformara minha generosidade em motivo de zombaria, que havia treinado meu filho para me ver como uma fonte de recursos em vez de uma pessoa. Levantei-me da cadeira e caminhei lentamente até a janela de onde ela havia gritado. Afastei a cortina apenas o suficiente para que ela pudesse me ver, e nossos olhos se encontraram através do vidro. Sua expressão mudou imediatamente de fúria para alívio, e depois para aquele sorriso falso que eu também conhecia. Aí está você, exclamou ela, como se tivesse acabado de encontrar uma criança perdida. Vem, abre a porta, e vamos conversar como família. Eu a olhei diretamente nos olhos por um longo momento, sentindo uma calma estranha.
Então, muito lentamente, fechei a cortina novamente. Ouvi seu grito de frustração, seguido por mais batidas na janela, mas desta vez não me movi. Voltei para a minha varanda dos fundos e me sentei novamente. O telefone começou a tocar imediatamente, mas eu o coloquei no silencioso. Pela primeira vez em anos, minha casa era realmente minha. Os gritos e as batidas continuaram por mais uma hora, mas gradualmente foram perdendo a intensidade. Da minha varanda dos fundos, eu podia ouvir fragmentos de suas conversas frustradas, seus planos desesperados para me fazer mudar de ideia. Daiane sugeriu chamar um chaveiro para forçar a entrada, mas Rafael a lembrou que isso seria invasão de domicílio. Mesmo em seu desespero, eles não queriam arriscar ter problemas legais reais. Finalmente, ouvi as portas do carro se fecharem com força e o motor se afastando. Mas eu sabia que isso estava longe de terminar. Eu conhecia Daiane o suficiente para saber que ela já estava planejando seu próximo movimento, provavelmente algo mais elaborado e emocional. Eu não estava errada. Às 3 da tarde, meu telefone começou a tocar com números desconhecidos. Primeiro foi a mãe de Daiane, com uma voz educada, mas firme. Regina, querida, acho que houve um mal-entendido. Daiane me contou o que aconteceu e tenho certeza de que podemos resolver isso como adultos civilizados. Desliguei sem responder. Depois foi minha irmã Helena, que mora em outro estado e que obviamente havia recebido uma versão muito editada dos fatos. Regina, Rafael me ligou muito preocupado. Ele disse que você está agindo de forma estranha e que os deixou plantados em um restaurante. Você está bem? Está se sentindo doente? Estou perfeitamente bem, Helena, respondi. Melhor do que nunca, na verdade. Mas eu não entendo. Rafael disse que você cancelou todos os cartões dele sem aviso prévio. Isso não parece a Regina que eu conheço. Você sempre foi tão generosa com sua família. Talvez esse tenha sido o problema, eu disse. Talvez eu tenha sido generosa demais por tempo demais. Mas, Regina, eles são sua família. Daiane disse que você está os punindo por uma brincadeira inocente. Com certeza vocês podem sentar e conversar para resolver isso. Uma brincadeira inocente. Era impressionante como Daiane havia conseguido reescrever a história em apenas algumas horas. De uma humilhação cruel na frente de convidados, agora se tornara uma brincadeira inocente, que eu havia interpretado mal por ser sensível demais. Helena, você já se sentiu como um caixa eletrônico para seus filhos? Perguntei diretamente. O quê? Não. Por que você pergunta isso? Porque é exatamente isso que eu sou para o Rafael e a Daiane. E ontem eu finalmente percebi. Regina, você está exagerando. Os pais sempre ajudam os filhos. É normal. É normal pagar o aluguel do seu filho adulto por anos. É normal financiar as férias deles enquanto você fica sozinha em casa? É normal que eles zombem de você por ser generosa? Helena ficou quieta por um momento. Bem, talvez eles tenham abusado um pouco da sua generosidade, mas cortar tudo de uma vez parece muito drástico. Sabe o que é drástico, Helena? Trabalhar até os 65 anos para garantir uma herança digna para seu filho, apenas para descobrir que ele já está gastando tudo enquanto você ainda está viva. Depois daquela conversa, decidi desligar o telefone de casa. Meu celular eu coloquei no modo avião. Eu precisava de silêncio para processar tudo o que estava sentindo, para planejar meus próximos passos. Naquela noite, enquanto preparava meu jantar, sozinha pela primeira vez, em meses, sem a ansiedade de esperar ligações, pedindo dinheiro, percebi algo importante. Eu não me sentia culpada. Minha vida inteira, eu fui treinada para sentir culpa quando não satisfazia as necessidades dos outros, especialmente as da minha família. Mas desta vez, aquela culpa familiar não apareceu. Em seu lugar, eu sentia algo que não experimentava há anos: clareza mental. Como se eu estivesse vivendo em uma névoa emocional e, finalmente, pudesse ver com nitidez. Cada decisão que eu havia tomado nos últimos 10 anos passou pela minha mente como um filme, e pude ver padrões que antes eu não queria reconhecer. O ciclo era sempre o mesmo. Rafael ou Daiane se aproximavam com um problema financeiro temporário. Eu oferecia uma resistência inicial. Eles aplicavam pressão emocional. É só desta vez. Estamos desesperados. O que as pessoas vão pensar? Eu cedia. Eles resolviam o problema imediato. E algumas semanas depois, um novo problema temporário aparecia.
Nunca havia um plano de pagamento real, nunca havia um reconhecimento genuíno do meu sacrifício e, definitivamente, nunca havia um convite para participar dos benefícios da minha própria generosidade. Eu pagava as férias deles, mas não era convidada. Eu financiava seus jantares em restaurantes elegantes, mas comia sozinha em casa. Eu cobria suas despesas médicas, mas ninguém perguntava pela minha saúde. Levantei-me e caminhei até meu escritório, onde guardava todos os meus documentos financeiros. Era hora de fazer as contas de verdade, de entender exatamente quanto eu havia gastado com eles durante esses anos. Peguei meus extratos bancários dos últimos 5 anos e comecei a calcular. A cifra foi devastadora. R$300 mil. R$300 mil em 5 anos. Isso sem contar os anos anteriores, quando eu não mantinha registros tão detalhados. Era mais da metade da minha aposentadoria total, mais do que muitas pessoas ganham em 2 anos de trabalho. Mas o mais doloroso não era a quantidade de dinheiro. Era perceber que, em troca desses R$300 mil, eu havia recebido zombarias, indiferença e o tratamento de ser vista como uma obrigação, em vez de uma bênção. Enquanto revisava os números, encontrei algo que me fez tremer de raiva. Eles estavam usando um dos meus cartões para serviços de streaming premium, mensalidades de academias caras e assinaturas de revistas que eu nem sabia que existiam. Pequenas cobranças mensais que somavam centenas de reais por ano. Dinheiro que saía automaticamente da minha conta para pagar luxos que eu nunca desfrutava. Naquela noite, tomei outra decisão importante. Peguei meu testamento do arquivo e o li cuidadosamente. Eu havia redigido aquele documento 5 anos atrás, quando ainda acreditava que estava garantindo o futuro de uma família amorosa e grata. Rafael era o único beneficiário de tudo. A casa, as contas poupança, os investimentos, tudo. Mas agora eu via aquele testamento com outros olhos. Por que eu deveria deixar meu patrimônio completo para alguém que já havia gastado mais da metade dele enquanto eu estava viva? Por que premiar com uma herança quem me tratou como um recurso em vez de uma mãe? Decidi que no dia seguinte ligaria para meu advogado para marcar uma consulta. Era hora de fazer algumas mudanças importantes nos meus planos de sucessão. Se Rafael queria me tratar como um banco, então teria que se contentar com os juros, não com o capital principal. Deitei-me naquela noite com uma sensação estranha, mas libertadora. Pela primeira vez em anos, eu havia tomado decisões pensando unicamente no meu próprio bem-estar. Pela primeira vez em anos, eu não havia ficado acordada me preocupando com os problemas financeiros de outros adultos. Dormi melhor do que em meses. No dia seguinte, acordei com uma energia que não sentia há anos. Era sexta-feira, e pela primeira vez em muito tempo, eu tinha planos que não envolviam resolver os problemas de mais ninguém. Primeiro, ligaria para meu advogado. Depois, iria ao banco para fazer algumas mudanças adicionais e só talvez, compraria algo bonito para mim mesma com o dinheiro que normalmente teria gasto nos caprichos dos outros. Conectei novamente o telefone de casa enquanto preparava meu café da manhã. Como era de se esperar, havia 14 mensagens na secretária eletrônica. Ouvi-as enquanto tomava meu café, e cada uma me confirmava que eu havia tomado a decisão certa. Mensagem 1. Daiane, com voz chorosa. Regina, sou eu, a Daiane. Sei que você está chateada, mas por favor, pense no que está fazendo. O Rafael não dormiu a noite toda. Ele está muito preocupado com você. Diz que nunca te viu assim. Por favor, nos ligue. Mensagem 2. Rafael, suando desesperado. Mãe, preciso que a gente converse. Fui ao banco esta manhã e me disseram que você fechou a conta onde depositava o dinheiro para nossas emergências. Por que você fez isso? Aquela conta era para nós dois. Era fascinante como ele continuava se referindo ao meu dinheiro como nosso. Aquela conta nunca havia sido para nós dois. Era o meu dinheiro, que eu depositava para as supostas emergências deles, que invariavelmente se revelavam férias, roupas caras ou restaurantes. Mensagem 3. Helena, de novo. Regina, o Rafael me ligou de novo. Ele disse que você também fechou uma conta poupança. Você tem certeza do que está fazendo? Não acha que está sendo um pouco radical? As mensagens seguintes seguiam o mesmo padrão. Preocupação fingida, questionamento da minha saúde mental e súplicas disfarçadas de conselho fraternal.
Mas a mensagem número 11 me chamou a atenção. Era de um número que eu não reconhecia, mas a voz era familiar. Dona Regina, aqui é o Oscar, marido da minha prima Daiane. Olha, sei que não nos conhecemos bem, mas a Daiane me pediu para ligar. Ela está muito preocupada porque diz que a senhora está agindo de uma maneira muito estranha. Como homem, acho que às vezes as mulheres complicam as coisas mais do que o necessário. Por que não simplesmente perdoa e esquece? A família é o mais importante. A família é o mais importante. Que filosofia conveniente quando se trata de manter o status quo que os beneficia. Me perguntei se Oscar estaria tão disposto a perdoar e esquecer se alguém zombasse dele na frente de sua família enquanto esvaziava sua conta bancária. Às 9 em ponto, liguei para o escritório de advocacia onde havia feito meu testamento. A secretária me disse que o Dr. Fabiano tinha um cancelamento e poderia me ver naquela mesma tarde, às 2. Perfeito. Em seguida, liguei para o banco e solicitei uma reunião com o gerente para revisar todas as minhas contas e fazer algumas mudanças de segurança adicionais. Eu também queria garantir que Rafael não tivesse acesso a nenhuma informação sobre minhas finanças. Enquanto me preparava para sair, a campainha tocou. Por um momento pensei que fossem Rafael e Daiane de novo, mas quando olhei pela janela, vi minha vizinha Lúcia parada na varanda. Lúcia era uma mulher de 62 anos que havia ficado viúva 2 anos antes. E ocasionalmente conversávamos por cima da cerca do jardim. Abri a porta com uma certa curiosidade. Lúcia nunca tinha vindo me visitar formalmente. Bom dia, Regina, disse ela com um sorriso caloroso. Espero não incomodar, mas ontem ouvi muito barulho e gritos e queria ter certeza de que você estava bem. Convidei-a para entrar e servi um café. Era revigorante ter alguém na minha casa que não vinha para me pedir dinheiro ou me manipular emocionalmente. Está tudo bem? Ela perguntou com genuína preocupação. Ontem eu vi seu filho e a esposa dele aqui por horas, gritando e batendo na porta. Eu estava prestes a chamar a polícia. Contei-lhe toda a história. Não os detalhes íntimos, mas o suficiente para que ela entendesse a situação. Lúcia me ouviu sem interromper, assentindo ocasionalmente com expressões de compreensão. Regina, disse ela quando terminei, preciso te confessar uma coisa. Durante anos, observei como eles te tratam quando vêm te visitar. Eu os vi chegar em carros novos, vestidos com roupas caras, falando em celulares de última geração. Enquanto isso, você continua usando o mesmo carro de 10 anos atrás e comprando nas lojas de desconto. Suas palavras me atingiram porque eram a confirmação externa de algo que eu vinha negando internamente. Outros podiam ver o óbvio que eu me recusara a reconhecer. Mas o que mais me chamou a atenção, continuou Lúcia, é que nunca os vi fazer nada por você, nunca os vi te ajudar com as compras, consertar algo na sua casa ou simplesmente te visitar sem que fosse para pedir algo. É tão óbvio assim? Perguntei, sentindo-me uma mistura de vergonha e alívio. Para quem olha de fora, sim, mas eu entendo por que você não conseguia ver. Quando somos mães, sempre queremos acreditar no melhor dos nossos filhos. Lúcia ficou por mais 1 hora, e nossa conversa foi a mais honesta e libertadora que eu tive em meses. Ela me contou sobre suas próprias experiências com filhos adultos que esperavam que ela resolvesse todos os seus problemas e como ela aprendeu a estabelecer limites depois de ficar viúva. Sabe o que mais me ajudou? Ela me disse antes de ir embora. Perceber que ser uma boa mãe não significa ser uma mãe mártir. Você pode amar seus filhos sem sacrificar sua dignidade por eles. Suas palavras ressoaram em minha mente durante todo o caminho até o banco. No escritório do gerente, revisamos todas as minhas contas e implementamos novas medidas de segurança. Mudei todas as senhas, adicionei verificação em 2 etapas e me certifiquei de que apenas eu tivesse acesso a qualquer informação financeira. Dona Regina, disse o gerente enquanto processava as mudanças. Posso perguntar por que essas mudanças tão drásticas? A senhora tem alguma preocupação de segurança específica? Digamos que finalmente percebi que meu maior risco de segurança financeira vivia na minha própria família. Respondi. O gerente assentiu com compreensão. É mais comum do que a senhora imagina. Vemos muitos casos de idosos que são explorados financeiramente por familiares. A senhora fez bem em se proteger. Depois do banco, fui almoçar sozinha em um restaurante pequeno e aconchegante que sempre quis experimentar, mas nunca me permitiu o luxo. Pedi o prato mais caro do menu.
uma taça de vinho e sobremesa. A conta total foi de R$ 150, menos do que Rafael e Daiane gastavam em uma única rodada de bebidas em suas saídas noturnas. Enquanto saboreava meu almoço, percebi algo importante. Fazia anos que eu não desfrutava de uma refeição sem a ansiedade constante de calcular quanto estava me custando, quanto eu poderia precisar reservar para a próxima emergência de Rafael, ou se eu podia me permitir aquele pequeno prazer pessoal. Pela primeira vez em anos, eu estava comendo com verdadeiro apetite e prazer. A consulta com o advogado, Dr. Fabiano, foi reveladora de maneiras que eu não havia antecipado. Quando expliquei a situação e meu desejo de modificar meu testamento, ele não demonstrou surpresa alguma. Na verdade, ele me disse que casos como o meu eram mais frequentes do que eu imaginava. Dona Regina, disse ele enquanto revisava meu testamento atual, vejo que redigimos este documento há 5 anos. Naquela época, a senhora destinava todo o seu patrimônio ao seu filho Rafael. Tem certeza de que quer fazer mudanças significativas? Absoluta certeza, respondi. Durante estes 5 anos, vi o verdadeiro caráter do meu filho. Ele demonstrou que não valoriza minha generosidade e, francamente, já gastou mais da metade de sua herança enquanto eu ainda estou viva. O advogado tomou notas enquanto eu detalhava os R$ 300 mil que havia documentado, sem contar os anos anteriores. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente quando mencionei a cifra. Entendo sua posição, disse ele. Que tipo de mudanças está considerando? Quero dividir meu patrimônio. Uma parte para organizações de caridade que realmente ajudem pessoas necessitadas, não adultos caprichosos. Outra parte para minha irmã Helena, que sempre foi independente e nunca me pediu nada. E para o Rafael... Fiz uma pausa. Para o Rafael, apenas o suficiente para demonstrar que não o desertei por malícia, mas também não o suficiente para que ele possa continuar vivendo sem trabalhar. Está pensando em alguma porcentagem específica? 50% para a caridade, 30% para minha irmã e 20% para o Rafael, com a condição de que ele só possa receber sua parte se comprovar um ano completo de independência financeira total. O advogado sorriu ligeiramente. Essa última condição é interessante e completamente legal. Basicamente, está incentivando a responsabilidade pessoal. Saí do escritório sentindo uma satisfação profunda. Pela primeira vez em anos, eu havia tomado decisões sobre meu futuro que refletiam meus valores reais, não meus medos ou minha culpa materna. Quando cheguei em casa, havia um carro desconhecido na minha entrada. Uma mulher mais velha, elegantemente vestida, estava parada na minha varanda. Era a mãe de Daiane, Dona Cláudia. Regina, disse ela com um sorriso forçado quando me viu chegar. Que bom que você chegou. Precisamos ter uma conversa de mulher para mulher. Convidei-a para entrar, mais por curiosidade do que por cortesia. Eu queria ouvir que versão dos fatos aquela senhora havia recebido. Olha, querida, começou Dona Cláudia assim que nos sentamos. Sei que houve um mal-entendido ontem entre você e os meninos. A Daiane me contou tudo e, sinceramente, acho que você está exagerando a situação. Exagerando? Perguntei. Bem, sim. A Daiane disse que fez um comentário que você interpretou mal e agora você tomou medidas muito drásticas. Cancelar os cartões de crédito do seu próprio filho, isso parece uma reação muito extrema para uma simples brincadeira entre mulheres. Uma simples brincadeira entre mulheres. Era impressionante como a narrativa havia evoluído. Agora, não só tinha sido uma brincadeira inocente, mas a culpa também era minha por não ter senso de humor. Dona Cláudia, eu disse calmamente, a senhora dá cartões de crédito ilimitados para sua filha? Não, mas... A senhora paga o aluguel da sua filha adulta? Não, mas isso é diferente. A senhora financia as férias da sua filha enquanto fica sozinha em casa? Dona Cláudia se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Regina, cada família administra suas finanças de maneira diferente. Exatamente. E eu decidi administrar as minhas de maneira diferente a partir de agora. Mas pense na Daiane e no Rafael. Eles são jovens, estão construindo o futuro deles, precisam de apoio. Eles têm 35 e 32 anos, respectivamente. Nessa idade, eu já tinha criado um filho, trabalhado por anos e economizado para minha velhice.
sem a ajuda dos meus pais. Os tempos eram diferentes. Os tempos são diferentes, é verdade. Agora, há mais oportunidades, melhor educação, mais acesso a crédito bancário. Não há razão para que 2 adultos instruídos não possam se sustentar sozinhos. Dona Cláudia mudou de estratégia. Regina, a Daiane está muito abalada. Ontem ela chorou a noite toda. Diz que sempre te viu como uma segunda mãe e não entende por que de repente você a rejeita. Uma segunda mãe que só serve para pagar as contas, segundo as próprias palavras dela. Aquilo foi uma brincadeira. As mulheres sempre reclamamos das nossas sogras. É normal. Reclamar em particular é uma coisa, Dona Cláudia. Humilhar alguém na frente de convidados é outra muito diferente. A conversa continuou por mais meia hora, com Dona Cláudia utilizando cada estratégia de manipulação do manual. Culpa, pense em como seu filho se sente, medo, você vai acabar sozinha, vergonha, o que as pessoas vão pensar, e até ameaças veladas. A Daiane tem contatos na assistência social. Finalmente, quando percebeu que nenhuma de suas táticas estava funcionando, ela mudou para uma abordagem mais direta. Regina, vou ser franca com você. A Daiane e o Rafael estão considerando buscar ajuda legal. Existem maneiras de declarar uma pessoa mentalmente incapaz se ela mostrar comportamentos erráticos com suas finanças. Aí estava aqui a ameaça real por trás de toda a manipulação emocional. Se eu não cedesse voluntariamente, eles tentariam me tirar o controle das minhas próprias finanças à força. Dona Cláudia, eu disse, levantando-me, sugiro que consulte um bom advogado antes de tentar isso. Acabo de sair de uma consulta com o meu, e ele me garantiu que uma pessoa que protege suas finanças de abuso familiar está demonstrando competência mental, não o contrário. Sua expressão mudou imediatamente. Ela percebeu que havia mostrado suas cartas cedo demais. Eu não quis dizer. Começou a se retratar. Quis dizer exatamente isso, interrompi. E agora que sei quais são suas verdadeiras intenções, acho que esta conversa terminou. Acompanhei-a até a porta em silêncio. Antes de ir, ela disse: Regina, espero que você reconsidere. Uma guerra familiar não beneficia ninguém. Não há guerra, Dona Cláudia. Há apenas uma mulher que finalmente aprendeu a se valorizar. Depois que ela se foi, sentei-me na minha sala e refleti sobre o que acabara de ouvir. Eles não estavam apenas planejando intensificar a manipulação emocional, mas também estavam considerando medidas legais para recuperar o controle sobre o meu dinheiro. Naquela noite, liguei para o Dr. Fabiano e contei sobre a ameaça de Dona Cláudia. Ele me tranquilizou, explicando que para declarar alguém mentalmente incapaz, são necessárias evidências médicas sólidas e um processo legal extenso. Agir de maneira responsável com as finanças pessoais não se qualifica como evidência de incapacidade. No entanto, ele me advertiu. Recomendo que a senhora documente tudo. Grave conversas, se possível, mantenha registros de suas ameaças e considere obter uma avaliação psicológica preventiva para ter evidências de sua competência mental. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti um pouco de medo. Mas não era medo de estar fazendo algo errado. Era medo de até onde eles estariam dispostos a ir para recuperar o controle sobre o meu dinheiro, mas também senti algo mais forte que o medo, determinação. A ameaça de Dona Cláudia me manteve acordada naquela noite, mas não por medo, e sim por uma raiva fria que crescia a cada hora que passava. Como ousavam considerar-me declarar mentalmente incapaz por proteger meu próprio dinheiro? Era a manipulação definitiva. Se não consegue o que quer por bem, tente tirar da pessoa o direito legal de decidir sobre a própria vida. No dia seguinte, sábado, implementei o conselho do advogado Fabiano. Primeiro, fui a uma clínica particular onde me fizeram uma avaliação psicológica completa. A doutora, uma mulher profissional de uns 50 anos, me ouviu enquanto eu explicava a situação. Dona Regina, disse ela após 2 horas de testes e entrevistas. Permita-me ser completamente clara. A senhora está demonstrando uma lucidez mental excepcional. Reconhecer padrões de abuso, estabelecer limites saudáveis e proteger seus recursos financeiros são sinais de uma mente completamente competente. Na verdade, eu diria que a senhora está agindo de maneira mais racional agora do que quando permitiu o abuso financeiro. Ela me entregou um laudo oficial que documentava minha completa competência mental, datado e carimbado.
Era minha apólice de seguro contra qualquer tentativa futura de questionamento legal. Quando voltei para casa, encontrei Lúcia trabalhando em seu jardim. Ela se aproximou da cerca que separava nossas propriedades com uma expressão preocupada. Regina, ontem veio uma senhora mais velha perguntar por você. Queria saber se você andava agindo de forma estranha ultimamente. Eu disse a ela que você me parecia mais feliz e relaxada do que nunca. Contei a ela sobre a visita de Dona Cláudia e sua ameaça velada. Lúcia ouviu com crescente indignação. Isso é inacreditável! Exclamou. Tentar te declarar incapaz por não querer dar seu dinheiro é a coisa mais absurda que já ouvi na vida. O que mais me irrita, eu disse, é que eles realmente acreditam que têm direito ao meu dinheiro. Não o veem como meu patrimônio, mas como a herança antecipada deles. Sabe do que você precisa? Disse Lúcia com um sorriso maroto. Você precisa sair e aproveitar sua liberdade. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria fazer? Ela tinha razão. Eu passei tantos anos vivendo em função das necessidades e exigências dos outros que havia esquecido como era fazer algo simplesmente por prazer pessoal. Tenho um cruzeiro de 5 dias saindo na próxima quarta-feira, continuou Lúcia. Eu ia com minha irmã, mas ela cancelou por problemas de saúde. Você gostaria de me acompanhar? A ideia me animou imediatamente. Quando foi a última vez que viajei por prazer? Quando dormi em uma cama que não fosse a minha, comi em um restaurante sem calcular o custo, ou simplesmente relaxei sem a ansiedade constante da próxima crise financeira de Rafael? Eu adoraria, respondi sem hesitar. Naquela tarde, reservamos o cruzeiro. R$ 2.000 por pessoa por 5 dias. Tudo incluído. Era uma fração do que eu havia gasto nas últimas férias de Rafael e Daiane, mas desta vez seria para meu próprio deleite. No domingo de manhã, enquanto pesquisava o que levar para o cruzeiro, a campainha tocou. Era Rafael, sozinho desta vez. Ele parecia péssimo. Olheiras profundas, roupas amassadas, expressão desesperada. Mãe, disse ele com a voz embargada, por favor, precisamos conversar. Sem a Daiane, sem gritos, só você e eu. Eu o deixei entrar, mas mantive minha distância emocional. Já havia aprendido a reconhecer quando estava sendo manipulada. Mãe, estou desesperado, começou ele. Na segunda-feira vence o seguro do carro e não tenho dinheiro para pagar. Se eu não renovar, não posso dirigir legalmente. E sem carro, não posso ir para o trabalho. Quanto custa o seguro? Perguntei. R$ 800. E quanto você ganhou no mês passado? R$ 8.000. Mas o que, Rafael? Mas nós temos despesas. O aluguel, a comida, as contas. E com que mais vocês gastam? Ele ficou quieto por um momento. Mãe, você não entende? Viver é caro. Viver é caro quando se tem um estilo de vida que não se pode bancar, respondi. Me diga uma coisa, filho. Quanto vocês gastaram em restaurantes no mês passado? Não sei, talvez. Quanto vocês gastam com serviços de streaming, mensalidades de academia? Aplicativos de entrega de comida? Isso é diferente, mãe. São necessidades básicas. Serviços de streaming são necessidades básicas? No mundo moderno, sim. Não se pode viver como um eremita. Aí estava o problema fundamental. Rafael genuinamente acreditava que luxos eram necessidades e que as necessidades reais eram responsabilidade dos outros. Rafael, eu disse calmamente, você tem 35 anos, tem ensino superior, tem um emprego. Por que não consegue pagar um seguro de carro de R$ 800? Porque não sobra dinheiro depois de todo o resto. Então, reduza todo o resto. Não é tão fácil. Não se pode simplesmente cortar gastos assim. Por que não? Porque... Ele se frustrou visivelmente. Porque temos uma vida para manter. Uma vida que vocês não podem bancar. Mas você sempre esteve aí para nos ajudar. E aí estava na verdade nua e crua. Ele não estava pedindo ajuda temporária. Estava reivindicando o que considerava seu direito. Em sua mente, eu era uma parte permanente de sua estrutura financeira, não uma mãe que ocasionalmente dava apoio. Rafael, vou te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. Alguma vez, nestes 10 anos, você fez um orçamento real, tentando viver apenas com seu salário? Ele ficou em silêncio. Alguma vez você considerou se mudar para um apartamento mais barato?
Silêncio. Alguma vez você reduziu voluntariamente os gastos para não ter que me pedir dinheiro? Mãe, essas são perguntas injustas. Injustas? É injusto perguntar a um adulto de 35 anos se ele já tentou viver dentro de suas posses? Você não entende a pressão que sofremos. A Daiane tem expectativas. As amigas dela vivem de uma certa maneira. Não podemos parecer pobres. E quando você considerou que as minhas expectativas e a minha pressão financeira importavam? Pela primeira vez na conversa, Rafael ficou completamente calado. Pude ver em seus olhos que ele estava processando algo que nunca havia considerado antes. Mãe, disse ele finalmente, com a voz mais suave. Eu nunca pensei. Eu não sabia que você se sentia pressionada. Sério? Você nunca se perguntou por que eu comia arroz e feijão enquanto vocês iam a restaurantes caros? Nunca se perguntou por que eu nunca comprava roupas novas, mas sempre tinha dinheiro para as emergências de vocês? As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Eu pensei que você gostava de nos ajudar. Pensei que era sua maneira de demonstrar amor. E era, Rafael. Mas vocês transformaram meu amor em obrigação. Transformaram minha generosidade em expectativa. E, finalmente, transformaram meu sacrifício em motivo de zombaria. Mãe, o que a Daiane fez foi a gota d'água, mas o copo já estava enchendo há anos. Rafael chorou em silêncio por vários minutos. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, mais madura. O que eu posso fazer para consertar isso? Você pode começar pagando seu próprio seguro de carro. Rafael ficou sentado na minha sala por quase 1 hora depois da nossa conversa. Não falamos muito mais, mas pude ver que algo havia mudado em sua expressão. Pela primeira vez em anos, ele parecia estar refletindo realmente sobre seu comportamento, em vez de simplesmente buscar maneiras de conseguir o que queria. Quando finalmente se foi, ele me disse: Mãe, vou encontrar uma maneira de pagar o seguro. E vamos conversar a sério sobre nossos gastos. Eu não acreditei completamente, mas pelo menos soava como um primeiro passo em direção à maturidade. Na segunda-feira de manhã, enquanto fazia as malas para meu cruzeiro de quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Daiane, mas seu tom era completamente diferente do que havia usado nos dias anteriores. Regina, disse ela com voz calma. Sei que as coisas têm estado tensas entre nós. Poderíamos nos encontrar para tomar um café? Sem o Rafael, sem drama, só nós duas. Aceitei, mais por curiosidade do que por esperança de reconciliação. Nos encontramos em uma cafeteria pequena perto do shopping. Daiane chegou vestida de maneira mais simples do que o usual, sem as joias caras e as roupas de marca que normalmente exibia. Parecia cansada, mas também mais humilde. Regina, começou ela depois que pedimos nossos cafés. Quero me desculpar sinceramente pelo que disse na semana passada. Foi cruel, desrespeitoso e completamente inapropriado. O que te fez mudar de ideia? Perguntei diretamente. Honestamente, a humilhação do restaurante, mas não só isso. Nestes últimos dias, tive que encarar a realidade das nossas finanças sem o seu apoio. E percebi algo assustador. Que coisa! Que não temos a menor ideia de como viver dentro de nossas posses. Levamos anos vivendo como se fôssemos ricos, porque você financiava a diferença entre nossa renda e nossos gastos. Era a primeira vez que eu ouvia a Daiane fazer uma reflexão honesta sobre sua situação financeira. Ontem, continuou ela, Rafael e eu sentamos para fazer um orçamento de verdade, apenas com nossos salários, sem ajuda externa. Sabe o que descobrimos? Diga-me. Que gastamos quase o dobro do que ganhamos. O dobro, Regina. Não apenas um pouco mais, mas o dobro. E a diferença era sempre você quem cobria. E agora, o que vocês vão fazer? Vamos ter que fazer mudanças drásticas. O apartamento onde moramos custa R$ 4.000 por mês. Com nossos salários combinados, deveríamos estar pagando no máximo 2.500. Vamos ter que nos mudar. E o Rafael concorda com isso? No início ele resistiu. Mas quando viu os números no papel, não teve escolha. Também vamos ter que cancelar mensalidades, serviços e mudar completamente nossa forma de socializar. Daiane parou para tomar um gole de seu café. Regina, quero te perguntar uma coisa. E por favor, seja honesta comigo. Quando você começou a sentir ressentimento pela nossa dependência financeira? A pergunta me surpreendeu por sua franqueza.
Acho que o ressentimento cresceu gradualmente, mas se cristalizou quando percebi que vocês não apenas esperavam minha ajuda, mas a consideravam garantida. Quando foi isso? Quando vocês pararam de me pedir dinheiro e começaram a simplesmente usá-lo. Quando os cartões adicionais se tornaram algo normal, quando minhas economias se tornaram o fundo de emergência automático de vocês. Daiane assentiu com uma expressão envergonhada. Você tem razão. Em algum momento, deixamos de te ver como uma pessoa que nos ajudava e começamos a te ver como um recurso. Exatamente. Existe alguma maneira de reconstruirmos nosso relacionamento? Perguntou Daiane. Vou ser completamente honesta com você. O relacionamento que tínhamos antes não existe mais. Aquele relacionamento era baseado em uma dinâmica insustentável, onde eu dava e vocês pegavam. Se quisermos construir algo novo, tem que ser sobre bases completamente diferentes. Que tipo de bases? Respeito mútuo, independência financeira da parte de vocês e um relacionamento onde meu valor não seja determinado pela minha utilidade econômica. Daiane guardou silêncio por um longo momento. Isso significa que você nunca mais vai nos ajudar? Significa que, se algum dia vocês precisarem de ajuda real, em uma emergência genuína, depois de terem demonstrado que podem viver de forma responsável por conta própria, poderíamos considerar. Mas seria ajuda, não um subsídio permanente. Quanto tempo teríamos que demonstrar independência? Não é um teste com prazo, Daiane, é uma mudança de vida. Se vocês conseguirem manter um orçamento equilibrado, viver dentro de suas posses e construir suas próprias economias de emergência, então terão demonstrado maturidade financeira real. E nossas férias, nossas saídas para restaurantes caros? Essas são coisas que vocês terão que conquistar com seu próprio trabalho, como a maioria das pessoas faz. Daiane parecia genuinamente sobrecarregada. Regina, não tenho certeza se sabemos como viver assim. Então, é hora de aprenderem. Vocês têm educação, empregos e capacidades. A única coisa que lhes faltou foi motivação para serem independentes. E se fracassarmos? Então vocês fracassarão como adultos responsáveis, aprendendo com seus erros, mas pelo menos fracassarão sendo donos de suas próprias decisões, não dependendo de outra pessoa para resolver seus problemas. Terminamos nossos cafés em um silêncio reflexivo. Quando nos levantamos para ir embora, Daiane me disse: Regina, sei que isso não resolve tudo, mas quero que saiba que aprendi algo importante esta semana. Que coisa? Que ser adulto não é apenas ter idade de adulto, é assumir responsabilidade de adulto. E nós estivemos brincando de ser adultos enquanto você carregava as responsabilidades reais. Foi a reflexão mais madura que eu a ouvi fazer em anos. Naquela noite, enquanto terminava de fazer as malas para o meu cruzeiro, senti-me estranhamente em paz. Eu não havia perdido uma família. Havia deixado para trás uma dinâmica tóxica que estava nos machucando a todos. Se Rafael e Daiane realmente quisessem mudar, teriam que demonstrá-lo com ações, não com palavras. Na terça-feira, recebi uma mensagem de texto de Rafael. Mãe, consegui um empréstimo pessoal para pagar o seguro do carro. Também encontrei um apartamento mais barato. Nos mudamos no próximo mês. Queria que você soubesse. Não era muito, mas era algo. Um pequeno passo em direção à independência que eles tanto precisavam. Naquela noite, dormi profundamente, sabendo que no dia seguinte começaria minha primeira aventura verdadeiramente pessoal em décadas. O cruzeiro foi uma revelação. 5 dias acordando quando eu queria, comendo o que me apetecia e fazendo atividades só porque me davam prazer. Lúcia revelou-se uma companheira de viagem perfeita. Independente, divertida e completamente livre de drama familiar. No navio, conheci outras mulheres da minha idade que haviam passado por experiências semelhantes. Durante um jantar, uma senhora chamada Helena me contou como seus 3 filhos adultos haviam esgotado seu fundo de aposentadoria antes que ela finalmente dissesse basta. Outra mulher, Isabel, havia descoberto que seu filho estava usando seu cartão de crédito para apostar online. O que mais me surpreendeu, disse Isabel, enquanto contemplávamos o pôr do sol do convés, foi perceber que eu não era a única. Pensei que era um problema único da minha família. Mas acontece que existe toda uma geração de pais que não sabemos dizer não aos nossos filhos adultos. Quando voltei para casa no domingo, sentia-me renovada.
5 dias sem receber uma única ligação pedindo dinheiro, sem ansiedade financeira, sem o fardo constante de resolver os problemas dos outros. Era como ter lembrado quem eu era antes de me tornar o banco da família. Havia várias mensagens na minha secretária eletrônica, mas, para minha surpresa, nenhuma era uma demanda desesperada por dinheiro. Rafael havia ligado 2 vezes, simplesmente para saber se eu havia chegado bem da viagem. Daiane havia deixado uma mensagem curta. Espero que você tenha aproveitado seu cruzeiro. Adoraríamos ouvir sobre sua experiência quando tiver tempo. Na segunda-feira de manhã, Lúcia veio me visitar com café e bolos para ouvir todos os detalhes da viagem. Enquanto conversávamos na minha varanda, vi o carro de Rafael estacionar na minha entrada. Mas desta vez, em vez de sair imediatamente e se dirigir à minha porta, ele ficou sentado no carro por vários minutos. Quando finalmente tocou a campainha, sua expressão era diferente, parecia nervoso, mas também mais maduro de alguma forma. "Mãe", disse ele quando abri a porta, "sei que você acabou de voltar de viagem, mas poderíamos conversar um momento?" Convidei-o a entrar. Lúcia se desculpou discretamente e voltou para sua casa. "Mãe, eu queria te contar o que estivemos fazendo esta semana", começou Rafael. "Daiane e eu nos mudamos para um apartamento menor. Pagamos R$ 1.500 a menos de aluguel por mês. Como vocês se sentem com a mudança?" Honestamente, no início foi difícil. O apartamento é menor, fica em um bairro menos elegante, mas depois de alguns dias, percebi algo importante. Que coisa? Que posso dormir tranquilo, sabendo que pagamos tudo com nosso próprio dinheiro. Não tenho aquela ansiedade constante de não saber como vamos cobrir os gastos do próximo mês. Era a primeira vez que eu ouvia Rafael falar sobre a ansiedade financeira de sua perspectiva. Nunca me ocorrera que ele também pudesse estar estressado pela insustentabilidade de seu estilo de vida. Também cancelamos as mensalidades da academia cara e nos inscrevemos em uma básica que custa 1/5 do preço, continuou ele. E a Daiane encontrou um trabalho de meio período nos fins de semana para gerar uma renda adicional. A Daiane está trabalhando mais? Sim, e foi ideia dela. Ela disse que quer contribuir mais ativamente para nossas finanças, em vez de simplesmente administrar o dinheiro que vem de outros lugares. Fiquei surpresa ao ouvir que Daiane havia tomado essa iniciativa. "Mãe, eu também queria te pedir desculpas formalmente, não só pelo que aconteceu há 2 semanas, mas por todos estes anos. Eu nunca percebi que estava te tratando como um caixa eletrônico em vez de como minha mãe. O que te fez perceber? Quando tivemos que fazer nosso primeiro orçamento real, percebi que não tinha ideia de quanto realmente custava viver. Toda a minha vida adulta, eu estive vivendo acima das minhas posses porque você cobria a diferença." Rafael parou e me olhou diretamente nos olhos. "Mãe, quero que saiba que esses últimos dias foram os primeiros em anos em que me sinto realmente como um adulto, tomando minhas próprias decisões, resolvendo meus próprios problemas, sendo responsável por minhas próprias consequências." E como é essa sensação? Assustadora, mas também libertadora. Eu não sabia quanto peso carregava até me livrar dele. Peso? O peso de saber, no fundo, que eu não era realmente independente. O peso de saber que estava vivendo uma mentira financeira. O peso de saber que meu estilo de vida dependia de explorar a generosidade da minha mãe. Essas palavras me atingiram profundamente. Durante anos, pensei que eu era a única que sofria naquela dinâmica. Mas, no fim das contas, Rafael também vinha carregando culpa e ansiedade. "Mãe, sei que não tenho o direito de te pedir nada depois de tudo o que aconteceu, mas há algo que eu gostaria de te perguntar. Diga, você acha que algum dia poderemos ter um relacionamento normal? Um relacionamento onde eu seja seu filho que te visita porque te ama, não porque precisa de algo?" A pergunta me emocionou porque implicava que ele entendia a diferença. "Rafael, esse relacionamento pode começar hoje mesmo, se você quiser. Eu sempre quis ter um filho que me visitasse porque se importa comigo, não porque eu sou útil. Então, você gostaria que Daiane e eu viéssemos almoçar no domingo? Nós trazemos a comida, nós cozinhamos e simplesmente passamos um tempo juntos. Eu adoraria." Depois que Rafael se foi, fiquei sentada na minha sala, refletindo sobre tudo o que havia mudado em 2 semanas. Eu havia perdido meu papel como salva-vidas financeira da minha família, mas havia ganhado algo mais valioso: meu autorrespeito e a possibilidade de um relacionamento genuíno com meu filho. Naquela noite,
Liguei para o Dr. Fabiano para perguntar sobre modificar novamente meu testamento. Depois da conversa com Rafael, eu queria considerar uma abordagem diferente. Em vez de puni-lo permanentemente, decidi criar um testamento que recompensasse a maturidade demonstrada ao longo do tempo. Dona Regina, disse o advogado, a senhora está pensando em um testamento escalonado, baseado no comportamento. Exatamente. Se o Rafael demonstrar independência financeira real por 2 anos consecutivos, ele poderá receber uma porção maior. Se continuar nesse padrão por 5 anos, outra porção maior. Mas se ele recair em seus velhos hábitos, voltamos ao plano original. É uma estrutura inteligente. Incentiva o crescimento pessoal a longo prazo. Enquanto desligava o telefone, percebi que pela primeira vez em anos, estava planejando meu futuro com base na esperança, em vez do medo. Esperança de que meu filho realmente tivesse aprendido e crescido. Esperança de que nosso relacionamento pudesse se curar. Esperança de que meus últimos anos fossem vividos com dignidade e respeito. Saí para a minha varanda e observei as estrelas. À distância, ouvi o som da fonte que havia instalado no meu jardim no ano passado. Um pequeno luxo que eu me permitira apenas depois de anos, duvidando se merecia gastar aquele dinheiro comigo mesma. Agora, eu sabia a resposta. Eu sempre mereci me tratar com a mesma generosidade que havia demonstrado aos outros. Levei 68 anos para aprender essa lição, mas finalmente a havia aprendido. E nunca mais a esqueceria. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!